Oi, gente! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma Crônica da Moda. Me diz uma coisa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu te digo que esse meu anel veio de Paris? Ou quando eu te falo que eu só uso perfume francês? Eu posso apostar que você pensou aí que o meu anel é uma peça muito elegante, muito fina, uma verdadeira joia. E que os meus perfumes franceses são os mais sofisticados, os mais chiques e com aquela fixação maravilhosa que nunca sai da sua pele. E muito provavelmente, se eu tivesse te dito que eu comprei meu anel e meu perfume aqui no Brasil ou até em outra grande capital do mundo, como Nova York, Londres, você não ia pensar a mesma coisa, né? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te explicar por que a gente acha que tudo que vem da França é mais chique, é melhor, é mais elegante. Eu vou te contar a história de como esse país se tornou uma referência quando o assunto é luxo e moda. Antes da gente começar, já vou te pedir para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso me ajuda muito, gente, a continuar aqui contando as crônicas da moda para vocês. E também, quando você se inscrever, ativa o sininho, porque aí toda vez que tem vídeo novo aqui no Crônicas, você recebe uma notificação avisando, tá? Que por sinal é toda quarta-feira. Bom, antes da França ser esse país super reconhecido pelo seu bom gosto, pelos seus produtos sofisticados, etc., a região mais chique da Europa era a Itália. Ou melhor, a região que hoje a gente chama de Itália, porque lá no início de 1500, né, a Itália não existia como país. O que existiam eram cidades-estado, né? Verona, Veneza, Florença, Milão, Roma, e elas tinham governos independentes, né? Então, era como se fossem mini países, né? A Itália mesmo só vai se formar lá no século XIX. E ali no iniciozinho do século XVI, em 1500, a gente está vivendo o auge da Renascença, que foi esse movimento cultural, artístico e filosófico que aconteceu nessas cidades-estado, né, que hoje formam a Itália, e que fizeram com que elas se tornassem as cidades mais desenvolvidas de toda a Europa. Eram as cidades onde tudo acontecia, o centro financeiro, o centro do comércio, era onde estavam os bancos mais importantes da Europa, era onde as novidades, as novas tecnologias da época chegavam primeiro, na maioria das vezes vindas da Ásia. Era também onde estavam as famílias mais ricas e abastadas, basicamente era como se fosse uma Nova York pra gente hoje. Inclusive a moda propriamente dita vai nascer aí com o Renascimento, mas aí isso é assunto para outro vídeo, tá? Se você quiser que eu conte essa história, comenta aqui. Naquela época, a família mais poderosa daquela região eram os Medici. Eles eram de Florença, que era o maior centro financeiro e comercial de toda a Europa. E eles ainda eram banqueiros e, óbvio, podres de ricos. Só pra vocês terem ideia, os donos dos bancos de hoje não têm nem metade da fortuna que os Medici tinham naquela época. E para completar, o Papa ainda era um Medici. E o Papa era o homem mais importante e mais poderoso do mundo naquela época. Aí lá pela década de 1530, o Papa Leão X, que era um Medici, faz um acordo com a França para casar a sua sobrinha, a Catarina de Medici, com o herdeiro do trono francês, Henrique. E nessa época aí, gente, a França não era nada demais, era um país ainda medieval, uma corte assim bem provinciana. Quando Catarina de Medici vai para a França se casar, quando ela só tinha 14 anos, ela leva uma comitiva enorme com ela, com chefes de cozinha, artesãos, arquitetos, pintores, escultores, tudo que vocês puderem imaginar para refinar aquela corte francesa que ainda era muito medieval. Afinal, Kate tinha sido criada com tudo do bom e do melhor, ela não ia baixar seu padrão de vida agora não. Inclusive, ela levou uma coisa muito interessante na mala dela que hoje todo mundo usa, chamada talheres. Sim, na corte francesa e em todas as outras cortes da Europa se comia de mão. E ela leva os talheres para lá, né? Um garfo, faca, colher, e apresenta para o pessoal e diz: olha, isso aqui é melhor para comer, é mais higiênico, é mais elegante, é mais educado. E Catarina de Medici ainda tinha um detalhe: ela vinha de uma família que era uma grande mecenas das artes. Lá em Florença e em Roma, os Medici patrocinavam grandes artistas como Michelangelo, Botticelli, Rafael, né? E Catarina de Medici vai fazer a mesma coisa na França, né? Ela vai patrocinar novos artistas, trazer gente nova para a corte. Se ela tá a fim de redecorar o palácio, ela vai trazer o melhor arquiteto que ela puder encontrar na Europa. Se ela tá a fim de pintar um quadro, um retrato de alguém, ela vai trazer o melhor pintor. Então, esse casamento de Catarina de Medici com Henrique foi o pontapé inicial para introduzir esse bom gosto na França, né? Para fazer com que os líderes do país, né, começassem a se importar com aquilo, começassem a ter contato com a boa gastronomia, né? Com
com o que havia de mais novo na arte, né? Com as roupas refinadas, tudo isso. Os anos passaram e no século seguinte, mais especificamente em 1661, começa uma nova era na França com o reinado de um dos monarcas mais emblemáticos e famosos de todos os tempos, Luís XIV. Na verdade, o reinado dele começou em 1643, só que nessa época ele só tinha 5 anos, então a mãe dele foi regente, né, até que ele crescesse e tivesse idade suficiente para assumir o trono. Na época que Luís XIV se torna rei, a França já não é mais aquela corte medieval e provinciana que Catarina de Médici encontrou. As coisas já estão melhores, o pessoal já come de talher, né? Mas também eles ainda estão longe de ser esse país reconhecido pelo luxo e pela moda, nada disso. Luís XIV vai promover muitas mudanças no país, né? Ele vai conquistar territórios, ele vai acabar com os resquícios do feudalismo que ainda existia, né? Vai unificar todo o país em uma única religião, que é a católica, que naquela época era muito importante, né? Dentro do contexto histórico que se vivia. Mas o mais importante aqui é que ele era um cara muito autocentrado e um tanto megalomaníaco. Então tudo tinha que começar nele e terminar nele. É aquela coisa, foi ele que disse, o Estado sou eu. E tinha um bocado de nobres que gostavam de se meter na política dele, no que ele fazia, dar pitaco. E Luizinho não estava gostando disso. Aí ele pensou, preciso dar um jeito de controlar esses nobres. Vou fazer o quê? Vou colocar todo mundo para morar comigo num grande palácio gigantesco. Vou inventar um protocolo absurdo para eles poderem ocupar as cabeças deles com coisas inúteis e me deixar governar sem dar pitaco. De uma forma bem simplificada, a coisa era mais ou menos por aí. E nessa brincadeira, ele junta a fome com a vontade de comer e constrói o belíssimo, famosíssimo Palácio de Versalhes, que é uma verdadeira joia da arquitetura barroca e que hoje recebe não sei quantos mil turistas por dia, fila parecendo fila de brinquedo da Disney. E Versalhes vai ser a chave para a França se tornar um país reconhecido pelo luxo e pelo seu bom gosto. Luís XIV queria que Versalhes fosse o grande marco do seu reinado, um exemplo concreto do seu esplendor e da sua grandiosidade. Então, para construir Versalhes, ele vai chamar apenas os melhores profissionais que se tinha conhecimento naquela época. Se ele quer construir um salão de espelhos, ele vai chamar um profissional, contratar uma fábrica de espelhos lá de Veneza, que é a referência na produção de espelhos, né? Vide os espelhos venezianos, que são tão famosos. Se ele quer cobrir as paredes de tapeçarias e os pisos de tapetes, ele vai na Turquia, ele vai na Índia buscar as melhores, as mais belas tapeçarias que existem. E por aí vai. Agora tem um detalhe, esse povo não foi para a França só para construir Versalhes e foi embora não. Luís XIV queria que eles construíssem fábricas ali, né, para se estabelecer, para produzir os espelhos, os tapetes, os cristais, o que fosse na França. E é a partir daí que começa a nascer, né, todas essas fábricas dos materiais que são ligados ao luxo, né? Então louças, cristais, tapetes, espelhos, tudo isso. E é a partir daí que de fato a França começa a se tornar uma potência nesse mercado de luxo e ser vista como referência pela Europa quando o quesito é bom gosto, sofisticação e elegância. Tá, mas onde é que a moda entra nisso? Bom, a essa altura você já deve ter notado que Luizinho é um cara que se preocupa bastante com as aparências, né? E a gente tá aí no auge do período do estilo barroco, que foi ali da segunda metade do século XVII até a primeira metade do século XVIII. E o barroco é um estilo de pura ostentação. Tudo é muito dourado, tudo é muito rebuscado, tudo é muito trabalhado, tudo é muito bordado. Não existe minimalismo do barroco. Então você imagina que com a moda dessa e Luís XIV todo megalomaníaco como ele era, o resultado não poderia ser nada diferente disso aqui. Ele era o grande influencer fashion de Versalhes, mais do que qualquer mulher. Ele incentivava que os nobres se vestissem igual a ele, mas claro que nenhum podia ter a sua grandiosidade. A roupa dele sempre tinha que ser mais bonita, mais bordada, com fios de ouro, sua peruca sempre tinha que ser maior. Ele até usava salto alto. Foi ele, inclusive, que introduziu o uso de salto alto assim na Europa, e essa moda pegou na época tanto para homens quanto para mulheres. Você tá gostando desse vídeo até aqui? Então deixa o seu like aqui embaixo para eu saber, e não esquece de seguir o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que tem muito conteúdo legal sobre moda, tendências, história e figurinos de filmes e séries que você vai adorar. Bom, passaram-se os anos, Luís XIV morreu, veio o reinado do filho dele, Luís XV, que reinou um bocado de tempo. E aí Versalhes vai receber uma nova moradora que vai dar aí um plot twist na história. Eu tô falando de Maria Antonieta,
que chegou a Versalhes no ano de 1770 para se casar com o futuro rei da França, o Luís XVI. Se você quiser saber tudo sobre a história de Maria Antonieta, eu tenho um vídeo aqui contando só a história dela e todas as modas que ela inventou, que eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição, tá? Quando Maria Antonieta chega a Versalhes, a França já é essa grande potência no luxo, na moda, reconhecida por isso. Ela, coitada, fica até assustada quando ela chega na corte, quando ela vê a quantidade de protocolos que envolve, né, a vestimenta, né, e vê o quanto as pessoas dali, da corte, dão importância a isso. Porque era aquela coisa, desde Luís XIV, moda era um assunto de Estado na França. Mas o grande lance de Maria Antonieta nessa história é que, além dela criar muitas modas, né, teve o puff, teve a gaule, né, além dela ter um caráter meio transgressor, por ela nunca ter se adaptado àquelas regras de Versalhes, enfim, o principal é que ela era uma rainha vista. Versalhes, para quem não sabe, fica fora de Paris. É tipo uma cidadezinha que fica ali na região metropolitana da capital, né? E os reis, nessa época, os monarcas, não visitavam Paris, muito pelo contrário, eles evitavam ir, eles ficavam lá encaraptados nos seus palácios, em Versalhes, onde quer que fosse, né? Porque Paris, além de ser uma cidade suja, muita gente pedindo dinheiro na rua e tal, não era Paris que a gente conhece hoje, né? Também não era de bom tom, né, que o monarca fosse visto muito próximo do seu povo. Isso não era costume. O monarca era um representante divino, de Deus, então ele tinha que manter uma certa distância, né, dos réis mortais. E Maria Antonieta subverte essa regra porque ela odiava Versalhes e ela amava Paris. Então ela ia para festas, para bailes na Ópera de Paris, ia a teatros, a exposições, circulava por lá, né, e todo mundo podia ver os modelitos da rainha, né? Inclusive, ela teve uma modista muito conhecida, Rose Bertin, que ela fez questão que não fosse exclusiva dela, que Rose Bertin pudesse também criar modelitos para outras mulheres nobres, parisienses, enfim. E isso vai fazer com que Maria Antonieta, que era a rainha da França, se torne não só uma disseminadora de tendências na sua corte, mas por toda a Europa. Mas aí veio a Revolução Francesa, cortou a cabeça de todo mundo, especialmente a cabeça de Maria Antonieta, né? E virou aquele caos. Com a Revolução Francesa, os franceses não queriam saber de luxo e de moda. Isso virou uma coisa super mal vista. Luxar estava assim super em baixa, porque tudo isso remetia à monarquia que eles tão violentamente tinham tirado do poder. Quem criou o gosto pelo luxo, pela moda e todo o mercado, né, todas as indústrias, as fábricas, né, que isso envolve, foi a monarquia. E naquela época os franceses não queriam nada que tivesse ligado com essa gente. Então quase todo o trabalho, desde Catarina de Médici, passando por Luís XIV até Maria Antonieta, né, um trabalho aí de mais de 200 anos, iria por água abaixo até que entramos no século XIX, né? E aí aparece quem nessa história? Napoleão Bonaparte. E junto com ele vem Josefina. Quando Napoleão se torna imperador da França em 1804, o país está um caos. Isolado politicamente, economia em frangalhos, enfim, um caos completo e absoluto. E para além de todos os seus planos de conquistas territoriais, guerras, etc., essa história que a gente já conhece, Napoleão queria restabelecer a glória francesa, tanto da porta para fora como da porta para dentro. E o que melhor representa a glória, senão o luxo? A França já havia sido no passado reconhecida pelo seu bom gosto, pelo seu requinte, pelo seu refinamento e voltaria a ser tudo isso. Napoleão estabelece uma nova corte francesa, já que agora a França era um império, né? Só que agora essa corte fica em Paris, não isolada lá em Versalhes. Ele também incentiva economicamente as indústrias ligadas às matérias-primas do luxo, a seda, o bordado, né, os cristais, os espelhos, as louças. E ele tinha Josefina, né, que era sua esposa, que além de ser uma mulher super bem relacionada, era elegantérrima. E ele fazia questão que ela andasse assim, nos trinks, ricamente vestida. A Josefina até tinha um estilo bem básico, ela gostava de usar os vestidos de algodão, de musselina, mas Napoleão só queria vê-la vestida de sedas francesas, com caudas de veludo, com muitas joias. Essa parte da joia ela nunca reclamou, tá? Então, assim, ela rápido foi vista como uma referência de moda para as outras mulheres da Europa, né? Ela saía nas revistas de moda, nos jornais daquela época, né? Enfim, então, Madame Bonaparte, né, ou La Impératrice Joséphine, era referência para todo mundo ligado à moda. Inclusive, também temos vídeo da história dela aqui no canal. E um spoiler, a história dela é daquelas que você não acha que vai ser nada demais, mas entrega tudo, vários plot twists na história de Josefina, vocês vão badar. Bom, algumas décadas depois, e com muitas mudanças políticas aí no caminho, né,
aparece na história o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que o nome dele era Luiz Napoleão, e ele vai se tornar ali no ano de 1853 ou 54 o imperador Napoleão III. E ele sim tinha como projeto raiz restabelecer a indústria do luxo na França. Então ele injetava muito dinheiro na indústria têxtil, né, com os tecidos, na indústria do couro, dos cristais, das louças, de tudo que estava ligado ao mercado de luxo. Mas, de novo, a grande chave dessa história não foi ele, foi a esposa dele, a imperatriz Eugênia de Montijo. E Eugênia tinha tudo. Ela era bonita, como Maria Antonieta era, para os padrões da sua época, né, claro, e ela era uma mulher super elegante, como Josefina era. E no projeto político do seu marido de restabelecer a indústria do luxo francesa, Eugênia era peça central, porque ela era que fazia as grandes encomendas de seda, as grandes encomendas de bordados, né? Essas fábricas que muitas vezes ficavam em pequenas cidades francesas. E aí, quando ela aparecia em público usando os seus vestidos, rapidinho todo mundo queria o tecido da imperatriz, o bordado da imperatriz, a renda da imperatriz, né? Porque ela era, de fato, uma grande influenciadora fashion do século XIX. Pense na maior influencer de moda que você conhece, que você segue aí, era Eugênia naquela época. E tem mais! A grande contribuição de Eugênia nessa história toda é o seguinte: nessa fase que a gente está, nos meados do século XIX, ali entre 1850 e 1860, é quando nascem as grandes marcas de luxo francesas que a gente conhece hoje, né? Pelo menos algumas das mais famosas. É quando nasce o Louis Vuitton, é quando nasce a Guerlain, é quando nasce a Hermès, é quando nasce a Cartier, e todas elas têm o dedinho de Eugênia. Basicamente, todas essas marcas conseguiram prosperar e chegar aos dias de hoje porque caíram nas graças da imperatriz da França. E cair nas graças de Eugênia naquela época era se tornar a marca queridinha de toda a nobreza e dos ricaços lá da Europa e já dos Estados Unidos também. E foi basicamente isso que criou um terreno fértil para que no século XX surgisse Coco Chanel, depois Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, toda essa galera que seguiu. E é isso, gente. É por causa de toda essa história que hoje a França é um país reconhecido pelo seu luxo, pelo seu bom gosto, e a gente tem essa ideia de que tudo que vem da França, de que tudo que vem de Paris é uma coisa melhor, é uma coisa chique, é uma coisa luxuosa.